Estamos retornando o nosso último bloco aqui com a nossa querida Mônica Francisco, né? Para finalizar essa nossa conversa, que está sendo tão boa, pena que o tempo é rapidinho, mas a Mônica agora vai falar um pouco mais dessa trajetória tão inspiradora, né, para nós mulheres que estamos aí do outro lado também, querendo saber quais são essas histórias, né, Mônica, e se inspirar, porque cada vez que a gente acessa esse programa, a gente vê tantas histórias inspiradoras. Verdade. E a gente quer que você fale um pouco mais agora dessa questão da assessoria das plans, da sua atuação como assessora parlamentar. A gente se insere, né, a partir de 2002, com tudo isso acontecendo, né, e nesse contexto, fazendo rádio comunitária, dentro do movimento de rádio comunitária, era um movimento onde eu atuava organicamente, com muito afinco. Fui diretora da Federação das Associações de Rádio Comunitária do Estado do Rio de Janeiro, a FARC. É verdade, a gente lutou muito pela democratização da comunicação a partir das rádios comunitárias, entendendo, né, a importância dessas rádios, porque quando a gente está num espaço urbano como o Rio de Janeiro, a gente não entende a importância de uma rádio comunitária, por exemplo, dentro da Amazônia. Né? Como faz diferença a forma de você falar com as pessoas na língua que elas entendem, né? Da forma que elas se ouvem, né? E, de fato, a rádio comunitária é a rádio que a gente entende. A gente fazia, né, uma tradução das notícias, enfim, com a nossa linguagem, né? Da forma com que a gente gosta de ouvir e de entender. Então, a gente entende até hoje, apesar dos avanços tecnológicos das redes sociais, que a rádio comunitária em muitos lugares do país, ela é de fundamental importância para veicular notícia, para desmistificar muitas coisas, para muitos desmentidos. A gente sabe que informação é fundamental. Então, nesse período muito atuante também, atuei durante muitos anos, na verdade até 2007, né? Nesse contexto, fazendo rádio, fazendo programas. Quando não dava mais tempo de fazer os programas ao vivo, a gente gravava às vezes à noite, bem tarde da noite, para ser veiculado, e fazendo a manutenção, acompanhando rádios comunitárias no estado do Rio de Janeiro, muitas rádios fechadas pela Polícia Federal, com muita truculência. Então, nessa luta pela democratização da informação, paralelo a isso, dentro do movimento de economia solidária também, de uma maneira muito orgânica, com muita presença, né, no movimento. Participei dos 3 mapeamentos da economia solidária, onde a gente pretendia dar visibilidade a esses empreendimentos que estavam construindo no Brasil inteiro e particularmente no estado do Rio de Janeiro uma outra economia, uma economia diferente, as assessorias, as ONGs que vinham atuando durante muitos anos invisíveis, né? Que vinham construindo uma outra forma de se relacionar com essa moeda que é o dinheiro, né? Tanto o dinheiro oficial quanto as moedas sociais, com as trocas, enfim, as formas de se organizar desses empreendimentos, atuando visceralmente ali dentro do movimento de economia solidária, também passando por vários processos de formação, né, muito na rede, né, na nossa rede de mulheres empreendedoras da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, nas plans, essas reuniões mensais. Às vezes a gente ficava um tempo sem ir, né? Enfim, aquela coisa de estar produzindo, de estar buscando fontes mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que você está na militância, você está buscando sustento, né? E maneiras de você ter o seu empreendimento estruturado. E são pessoas, né, que precisam comer, literalmente. E, paralelo a isso, a luta pelos direitos humanos, porque as lutas vão nos inserindo, né? Não é a gente que vai para a luta vai nos inserindo. E, como eu disse, tudo muito junto ao mesmo tempo. E agora, em 2013, a gente tem a chacina do Borel. E na chacina do Borel, a gente começa a fazer uma discussão a partir da lógica da segurança pública nas favelas, com a forma da ação do Estado de agir nesses lugares, com a morte de 4 jovens na favela do Borel, que a princípio foram, né, veiculados como traficantes, e que depois isso foi se desconstruindo e a gente criou um movimento. Fomos parte da criação de um movimento que hoje ele extrapola o Brasil, que foi o movimento Posso Me Identificar, que gerou
um outro movimento e uma instituição que tem uma ação muito forte no Rio de Janeiro, que é a Rede de Comunidades contra a Violência, que faz várias campanhas, que atua com as mães vítimas de violência de Estado, né? A partir daí, a gente vai se inserindo em outras lutas, construímos uma ação para fazer um diálogo com o Estado, né? O que a gente chamou de diálogo horizontal com o Estado, né? Porque a gente entende que o Estado, em todas as suas instâncias, ele tem uma forma de ação com a sua população, com os grupos organizados, com a sociedade civil organizada de alguma forma, e principalmente quando a sociedade civil organizada faz parte de um ambiente periférico, como as favelas, por exemplo, né? Então, nós auxiliamos, tivemos, né, enfim, esse protagonismo, e aí eu reivindico isso enquanto mulher negra, porque é importante, né? Ao mesmo tempo que você está produzindo lá no seu empreendimento, você está pensando, isso é economia solidária, você está pensando no seu meio, você está pensando nas pessoas, porque, né, como você produz num ambiente de violência, como você comercializa num ambiente, né? Então tudo tem que estar colaborando para que você possa ter minimamente uma qualidade, né? Enfim, dentro das possibilidades. E em 2010 nós provocamos e conseguimos levar a cabo, eu acho que o ambiente também foi propício para isso, a criação da rede de instituições do Borel, onde a gente fazia um enfrentamento, o que a gente chamou, né, de um enfrentamento, não sei se essa palavra se aplica hoje, mas na época a gente dizia fazer um enfrentamento inteligente, né? A gente queria fazer um enfrentamento a partir do diálogo, né? A partir da desconstrução do discurso de que agora, a partir da intervenção militar e da implementação de um projeto de ocupação, né, de uma favela, você estava instaurando a república, você estava instaurando a democracia. E aí a gente dizia o seguinte, não, a democracia, a república, ela existe de maneira incipiente, mas ela existe porque tem escola, você tem um sistema de saúde, você tem uma organização comunitária, por exemplo, né, como eu comecei falando, desde a década de 1930, uma organização comunitária é muito forte. Então, você não está trazendo nada de novo. O que a gente quer é uma política pública efetiva e continuada, né? Então, a gente consegue aí criar a rede de instituições de Borel, fazer esse diálogo, a princípio, muito difícil, com momentos extremamente críticos, e aí, enquanto mulher negra, né, pensar, para além de tudo, né, em como se manter viva, porque a gente fez um enfrentamento, né? Eu particularmente tive períodos muito difíceis e com muitas companheiras das arteiras, inclusive, né? Eu lembro que a companheira Raquel era uma que estava mais próxima, então ela falava muito, mas a luta, ela, como eu disse, a luta ela nos insere e ela nos chama. Então a gente não pode se calar diante das injustiças, né? É muito mais forte do que a gente. Então é claro que tinha todo o medo, essa palavra é presente. O medo é importante também para nos dar limite, né? Tinha o medo pela família, o medo pela minha própria vida, mas a gente fazia o enfrentamento e foi importante, e a gente conseguiu construir muitas coisas a partir da rede de instituições do Borel, a partir dessa luta, que sim é um referencial, né? A rede se tornou, inclusive, e aí a gente pode ler diversas dissertações de mestrado, diversas teses de doutorado, temas de monografia, vídeos, a gente tem uma série de narrativas sobre a rede, de que maneira ela impactou, inclusive na forma de ação do Estado conosco ali no Borel e no complexo, que se chamou de Complexo do Borel, as 5 comunidades inseridas ali dentro do contexto da Unidade de Polícia Pacificadora. E em 2012, a gente, antes inclusive das grandes manifestações, a gente faz o Ocupa Borel, que também foi um marco na luta por direitos humanos, e a gente consegue fazer isso como uma intervenção cultural, como uma intervenção contra um toque de recolher arbitrário, como sempre, como todos,
né, opressivo e que desmascarava o discurso da implementação e da manutenção de direitos naquele lugar. E também, claro, sempre com muita apreensão, mas a gente conseguiu mobilizar, né, desde a academia até a imprensa internacional, e foi um movimento que está disponível no YouTube. As pessoas podem ver o que foi aquele movimento que juntou funk, juntou samba, juntou pessoas na rua, juntou juventude, juntou mulheres, homens, juntou academia, juntou a classe média da Tijuca, a classe média de outros lugares comprometida, pessoas engajadas e comprometidas com a manutenção e a luta pelos direitos humanos. E essa luta, essa caminhada me traz até esse lugar da assessoria parlamentar, né? Eu não sou ligada a nenhum partido político até esse momento por opção, mas sou uma pessoa que tem um pensamento de esquerda. Eu entendo que os direitos sociais, os direitos humanos, eles são fundamentais. A gente não pode prescindir de nenhum direito. Eu entendo que a gente precisa de uma sociedade que seja mais justa, né, que não tenha no capital a sua lógica, enfim, que tenha uma outra forma de se conduzir. Acredito no poder público, mas o poder público feito com efetividade, com continuidade, com justiça. Então, hoje, essa caminhada me traz a esse lugar. A minha relação com a vereadora Marielle Franco se dá a partir da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, muito nessa defesa dos direitos dos favelados, das mães de vítimas do Estado, né? Enfim, nessa luta, nessa defesa com essa dinâmica da segurança pública, e me traz até esse lugar na assessoria, a partir da equipe de favelas e de direitos humanos. E hoje, por conta também dessa trajetória da economia solidária, a gente consegue inserir esse tema de maneira muito natural, a partir das mulheres da economia solidária, dentro do mandato, que não tem como eixo, né? A economia solidária não é um eixo central, o eixo do mandato é a negritude, as questões de gênero e a negritude principalmente como eixos principais, mas a economia solidária entra dentro desse mote da defesa dos direitos humanos e do direito ao trabalho, do direito à produção, ao comércio justo, a esse respeito ao ser humano e a esse respeito à cidade, né? A ter uma cidade que é rural, mas que hoje, por decreto oficial do executivo, se conforma como uma cidade estritamente urbana, o que não é real. Então, são essas lutas que a gente precisa fazer ainda, né? Reconhecer as mulheres, por exemplo, que estão na agricultura urbana e que não tem uma política pública efetiva porque a cidade não se reconhece como rural, tendo uma produção. Então, são essas lutas que nos fazem hoje também estar nesse lugar e que a gente precisa cada vez mais, né, estar juntas e fortalecidas. E a consultoria das Plange se dá também muito por conta disso, né? Passei por formações das Plange, temos essa relação e nada mais natural, um caminho mais natural de que a gente fazer parte desse processo que a gente acredita, né? Então, hoje aqui com Palavra de Mulher, junto com você, é um prazer. E poder, não só, né, e agora mostrando um pouquinho mais, porque as pessoas ficam muito curiosas mesmo, poder mostrar um pouquinho mais daquilo que a gente... Porque todo mundo diz assim, né, chegou agora, né? Mas o agora tem 20, 30 anos, né? Que a gente está caminhando e construindo, tentando construir pelo menos uma outra sociedade possível. Mônica, a gente ficaria aqui horas e horas conversando, né? A gente fez um retrato histórico quando você traz lá do seu princípio a questão das rádios comunitárias, das arteiras, do grupo de mulheres passadeira, né? Isso tudo inspira, porque as nossas mulheres hoje, embora elas ainda estejam trabalhando nos seus lares, né? Elas ainda vê a economia solidária e outras formas de trabalho possível, porque às vezes a mulher que está lá sentadinha acha assim, eu não sou capaz de fazer nada. De repente, você que está em casa sozinha não consegue, mas se você se juntar, com certeza você vai conseguir fazer outras coisas, né? E a sua história é muito inspiradora pra gente.
E eu gostaria que você deixasse uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo agora, para finalizar. Então, só para deixar registrado, que eu acho importante, né? Eu também ajudei a criar a Associação de Mulheres da Grande Tijuca. Então, a gente, sem saber como, a gente foi se juntando, né? Mobilizando. E é assim, você que está aí do outro lado, não sabe como, levanta, chama uma mulher, chama outra, vamos fazer a diferença, né? A gente não pode ficar só reclamando, chorando, choramingando. Verdade. Acho que a gente tem que partir para ação. E o que eu deixo é isso, a gente não pode perder a esperança, não pode deixar de sonhar e deixar de acreditar que é possível. Eu acho que isso ninguém pode tirar da gente. O direito de sonhar, o direito de acreditar que a gente pode fazer um mundo diferente, nem que esse mundo seja a nossa casa, seja o lugar que a gente vive, né? Às vezes a gente está pensando numa coisa tão grande, talvez uma ação, uma palavra, uma coisa que você faça possa mudar, mesmo com um monte de gente dizendo não, né? Como eu ouvi no Ocupa, e eu entendo que era uma maneira de até tentar me preservar. Às vezes a gente precisa ficar um pouquinho surda e partir para a ação, né? Ouvir a voz do coração. Obrigada. Obrigada.